Vamos lá, vamos fazer o nosso pré-jogo, vamos falar de Fluminense 2, Internacional também 2, jogo de ida da Taça Libertadores, teremos o jogo da volta lá no Beira-Rio, vamos falar do vacilo na escalação, vamos falar também da força, né, da personalidade dos jogadores do Fluminense, que mesmo com jogador a menos souberam se recompor e ir em busca do gol de empate e até terminar a partida melhor do que o Internacional. Mas a gente vai começar pelos vacilos, principalmente na escalação. O Fluminense tem insistido na boa escalação de 2 jogadores no meio de campo e 4 atacantes. Deixa o time bastante ofensivo, deu certo contra o Olímpia, deu certo em outros jogos também. Mas você jogar com 2 volantes no meio de campo, no caso o André e o Alexander, é uma coisa, mas você jogar com André e Ganso é outra completamente diferente. O Ganso não vai fazer as funções do Alexander. Ele não tem a mesma movimentação, não tem a mesma intensidade, a velocidade e poder de marcação. E você vai para um jogo contra o Internacional, semifinal de Taça Libertadores, com um volante a menos, apenas só com o André na marcação, você sobrecarrega o André, você não dá tanta liberdade assim ao Ganso para criar as jogadas e você dá muita liberdade para o adversário. Meu amigo, cada bola que o Ener Valencia no primeiro tempo dominava, ele estava sozinho. Ele já estava na entrada da área, no mano a mano. O Fluminense estava muito exposto. O Fluminense estava com 4 atacantes, um volante e todo aberto na defesa. E eu vou falar aqui para vocês, minuto a minuto, o que aconteceu durante a partida. Mas o primeiro tempo, o Fábio salvou o Fluminense aí de perder. Saiu o primeiro tempo já com a vaca indo pro brejo, com sino e tudo. Se não, o Fábio, amigo, a coisa seria bem pior no intervalo do jogo. Ainda mais com a expulsão boba, na minha opinião, do Samuel Xavier. Não me venha, o árbitro exagerou. Cara, se acontecesse do outro lado, vocês iam estar criticando se o camarada não expulsasse. Mirim, né, infantil, a escalação do Ganso com apenas o André ali na marcação. Se é para colocar o Ganso, você tiraria um dos atacantes, sobraria para o JK, sobraria para o Keno, para quem fosse, mas colocava 3 jogadores no meio de campo para ajeitar aquela marcação ali no meio, para povoar aquele meio de campo. O time deles não é bobo, é um time experiente, que toque rápido, contra-ataque, Maurício, Wanderson, Alan Patrick, é tudo jogador rápido, veloz, jovem. O Ener Valencia, que é um tanque. Então tinha que colocar mais uma peça no meio de campo e não deixar o meio de campo vazio praticamente no Fluminense. Mirim, infantil, bobeira do Fernando Diniz. Ele poderia ter dado essa vaga para a final da Taça da Libertadores para o Internacional já no jogo de ida. Porque a coisa está indo para o caminho do Fluminense mesmo. Eu acho que o Fluminense vai acabar se classificando para a final. Porque, amigo, o Fluminense se escapou de uma hoje. E Mirim também, o Samuel Xavier, né, irmão? Arrebentou o time com um cartão amarelo, depois o segundo cartão amarelo. Pra que aquela entrada dele? Não foi violento, não sei o que. Cara, entrada para cartão amarelo. Tomou o segundo, é rua. Vamos lá, vamos com calma. 5 minutos, o Maurício dá um chute para fora. Um jogo bem aberto no primeiro tempo, lá e cá, tá? O Fluminense está dando espaço, principalmente dando liberdade para o Ener Valencia, mas o Fluminense também conseguia fazer jogadas, e o Fluminense equilibrando, tanto pelo lado direito com o Arias, como pelo lado esquerdo com o Keno. Aí o Felipe, que atuação mequetrefe do Felipe Melo. O Felipe Melo deu umas 2 ou 3 entregadas, mas aquelas entregadas com gosto, parecia um garçom para o ataque da equipe do Internacional. Teve uma que o Felipe Melo pisou na bola pateticamente. Para um jogador da qualidade dele, tem repórter falando que ele pisou num buraco do Maracanã no aquecimento. Cara, sentiu o tornozelo, não tá 100%, nem entra, mano. Bota o Marlon, bota o David Braz, bota o Denilson na zaga, mas o Felipe Melo, nas condições que ele jogou o primeiro tempo, porra, é semifinal de Taça Libertadores, não pode, né? 7 minutos, o chute do Keno, Rocher faz uma grande defesa, um baita goleiro argentino, e o Keno perdeu uma grande oportunidade aos 7 minutos do primeiro tempo. Aos 9, o Internacional retribui, aí é o Fábio que salva o Fluminense, no chute do Ener Valencia. Defesaça do goleiro Fábio. Rocher de um lado,
Fábio do outro. Aí, aos 11 minutos, gol do Fluminense, Arias rouba uma bola do René, lá no meio de campo, toca pro JK, JK rola para a entrada da área, o Cano vai e faz o seu gol. O gringo, o Cano, esse monstro, essa besta fera, que falta apenas um gol para ultrapassar o Fred na artilharia da Taça Libertadores com a camisa do Fluminense, esse cidadão fez 2 gols numa semifinal de Taça Libertadores com a camisa do Fluminense, batendo recorde após recorde, ídolo, muito ídolo da torcida do Fluminense, o nosso querido Germancano. E boa jogada do Arias, que roubou essa bola, ótima jogada do JK, que deixou o Cano, vai meu filho, faz, ele foi lá e fez. Aos 11 minutos, Fluminense 1-0, festa no Maraca. Ok? Jogo muito aberto, o Flu dá muita liberdade para o Valencia, continua dando liberdade para o Valencia para os contra-ataques do Inter. Aos 17, o Valencia faz um gol impedido, aí já ligou o sinal de alerta para a torcida do Fluminense, para o time do Tricolor. Aos 19, o Rochete salva um gol do Keno, novamente o Keno na diagonal ali pela esquerda, o Rochete tem que se virar, ele praticamente saiu do lance, o Keno conseguiu tirar dele, ele com o calcanhar fez uma defesa. Incrível a defesa desse goleiro. Eu jurava que ele era argentino, mas pelo que foi dito, ele é uruguaio. Defendeu a bola com o calcanhar, o chute do Keno. Podia dar um toquezinho, se fosse o Romário, dava um toquezinho por cima do Rocher, que era saco. O Keno perdeu 2 gols de frente para o goleiro uruguaio. O Fluminense usando, como eu falei, os 2 lados. Aos 24, o Fábio salva um chute do Alan Patrick, num erro, num vacilo, numa saída de bola do Felipe Melo. O Alan Patrick perdeu uma grande oportunidade, tá entendendo? É Keno de um lado, é gol do Fluminense, é o Keno pelo lado esquerdo, é o Alan Patrick do outro lado, é o Ener Valencia, e assim ficou esses 25 minutos do primeiro tempo, com chances dos 2 lados, mas o Fluminense na frente com 1-0. Aos 25, o Fábio salva novamente o Fluminense, tem uma sequência aos 24 ele salva, aos 25 ele salva novamente, o gol do Inter se aproxima. Aos 30, o Felipe Melo começa a mancar, começou a se arrastar durante ali o primeiro tempo, e a gente assistindo o jogo, por que não tira, por que forçar, o camarada não tá bem, já deu 2 entregadas, já tá mancando, o que falta para tirar o Felipe Melo e o Fernando Diniz, como se nada tivesse acontecido. Aos 34, o Felipe Melo erra novamente e quase dá um gol, acho que foi nesse lance que ele pisou na bola. Aos 39, aí começa a mudar o panorama do jogo. O Samuel recebe o cartão amarelo aos 39 minutos. Quando o Samuel recebe esse cartão amarelo, o Fluminense tinha 67% de posse de bola. 67% de posse de bola, estava até bem no jogo. E aos 44, 39 e aos 44 ele recebe o segundo amarelo e é expulso do jogo. O Fluminense passa a jogar com um jogador a menos. Aí quando o Fluminense perde o Samuel Xavier, não há uma correção, não há uma substituição, não há uma troca imediata. O camarada saiu, peraí, bota aqui, repõe o zagueiro, posiciona alguém na lateral. Parece que o time ficou meio perdido, toma um cartão amarelo aos 39, outro aos 44. Aí ficou assim, vamos segurar aqui para acabar o primeiro tempo 1-0, daí no intervalo a gente conversa, a gente tira fulano, tira ciclano. Parece que foi isso que o Fernando Diniz pensou. Vou esperar dar o intervalo para mexer no time, para repor o lateral direito, colocar o Guga, tirar fulano, ciclano, repor gente no meio de campo. Foi isso que apareceu, mas só que o Inter foi para cima do Fluminense. Foi na pressão, foi em busca do empate, o Fluminense recuando, jogando na defesa, se livrando do jeito que podia. Aí aconteceu o pior, aos 49, gol de Malus, um cruzamento, em que o Marcelo estava na cobertura ali do lado esquerdo, o Malus se antecipou e fez o gol de empate do Internacional. Fluminense 1, Internacional 1. E fomos para o intervalo, poderíamos ter ido com uma vantagem, aí fomos para o intervalo com placar igual, 1-1 e ainda com um jogador a menos. Um cenário bem complicado para o segundo tempo do Fluminense. Aí o Fernando Diniz reúne seus jogadores no intervalo, dentro do vestiário, e começa a mexer no time. O que ele faz? Ele tira o Felipe Melo, que não tinha condições, estava mancando, entregando um monte de bola, e colocou o Marlon na zaga. Ele tira o Ganso, que não estava servindo como volante nem como armador de jogo,
e colocou o Alexander para dar uma dinâmica, para rolar a bola, para correr, para chegar na entrada da área. E o Alexander faz isso logo no início do segundo tempo. Ele entra na área, ele chuta torto, a bola vai lá na lateral, tortíssimo o chute dele, mas ele entrou na área e ficou de frente com o Rocher. Aí ele repõe o lateral direito. Ele tira o JK, o centroavante. Tinha que sobrar para o centroavante. Você está com um jogador a menos, você vai estar jogando com 4 atacantes. Foi esse o problema. Tinha que fazer essa troca logo no primeiro tempo. Você está 1-0. Perdeu um lateral direito. Cara, para o jogo, cai alguém aí, fura a bola. Vamos repor o lateral direito. Vamos tirar um atacante, sai JK. Não esperar o intervalo acontecer para mexer no time. Aí toma um gol aos 40 e lá vai 49 minutos do segundo tempo. Né? Deu mole, pro azar. Aí ele tirou o JK, tirou um dos atacantes, acho que fez certo, mesmo com o JK sendo um ótimo jogador, e ele coloca o gol na lateral direita, que não entrou mal. Aos 8 minutos o Fábio salva o Fluminense no chute do Wanderson. Aos 10, gol do Mercado, um cruzamento em que ele cabeceou. Olha que o Mercado não é um zagueiro alto, ele cabeceou entre o André, que estava na frente dele, e o Nino, que estava um pouquinho atrás. A sorte do Fluminense, ou justiça, o Mercado cabeceou no meio da zaga do Fluminense, o Marlon estava vendo não sei o que, a bola bateu no braço do Mercado e se direcionou ao fundo da rede do goleiro Fábio. Então um gol irregular do Mercado, a bola bateu na mão dele. Ufa, graças a Deus, ainda estamos no jogo. Mas mesmo assim, mesmo com esse gol anulado deu um susto na equipe do Fluminense, que tinha se organizado ali com as substituições, mas o Internacional cresceu no jogo e foi em busca do seu segundo gol. Aos 15 minutos, uma boa jogada do Alexander, aquela que eu falei para vocês, que ele fez uma jogada individual, entrou na diagonal e chutou para fora. Aos 17, o Arias dá um chute fraco, o goleiro Rocher faz uma defesa tranquila. Aos 20 minutos sai o gol do Alan Patrick, numa linha de passe. A bola saiu da esquerda, foi para o meio, o Ener Valencia tocou com alô no pé do Ener Valencia, sobrou para o Alan Patrick. Alan Patrick tirou do Marcelo. O segundo gol do Internacional, os 2 gols do Inter que valeram, foram ali na parte defensiva do Marcelo. O Alan Patrick tirou do goleiro Fábio, 2-1 Internacional. Maracanã toma um susto, a torcida do Fluminense também. Mas, irrepreensível a torcida do Fluminense, acreditou até o último minuto, quando viu que o time estava se recuperando, buscando o gol do empate, cantou junto e terminou a partida cantando, confiante na classificação lá no Beira-Rio. 2-1 Internacional aos 20 minutos do segundo tempo. Mas o Fluminense não parou por aí, o Fluminense foi atrás do gol de empate. Aos 25 ainda tivemos o Wanderson, chuta, o goleiro Fábio fez uma grande defesa, o Fábio sempre salvando o Fluminense nos momentos mais importantes da partida. Aos 30, um chute do Marcelo para fora, que ele poderia muito bem chutar na diagonal, ao invés de chutar a direita do goleiro Rocher, ele poderia ter jogado a bola na diagonal, que o Cano estava de frente para o gol, poderia sair o gol do empate do Fluminense aí. Aos 34 minutos, bola cruzada na área, o Nino cabeceia em direção ao gol, e o Cano, que é o centroavante, o atacante de um chute, né? Ele bate sempre de primeira. Na marcação do Malus, o Cano faz o gol de empate do Fluminense. O Maracanã vai abaixo, 2-2, 2 gols do Germán Cano. Ainda teve uma alteração, aos 44, saiu o Keno para a entrada do Lima, para botar um reforço ali no meio de campo, para tentar ainda empurrar uma virada para o Fluminense. O Fluminense foi tentando. Aí o jogo deu uma mornada, o Internacional, 2-2 tá bom. Mesmo com um jogador a mais, o Inter entendeu que ele tem a vantagem no jogo da volta, lá no Beira-Rio. Se teve 67 mil tricolores agora no Maracanã, lá no Beira-Rio, vai ter 67 ou 70 mil torcedores do Colorado. Então vamos, 2-2 tá bom para mim. E o Fluminense, com um jogador a menos, correu até além do limite no segundo tempo, sendo reconhecido pela torcida do Fluminense, a torcida do Fluminense gritando no Maracanã, guerreiros, time de guerreiros. E reconheceu o esforço desse time, com todas as dificuldades de uma escalação ruim, com pouca gente no meio de campo, com um time contra um time difícil, complicado, não é um time que possa dizer que é um espetáculo. Internacional não é nada disso. Se o Fluminense tivesse feito uma escalação ali certinha, mais compacta, com mais gente no meio de campo, poderia até sair vitorioso desse jogo do Maracanã se não tivesse a expulsão do Samuel Xavier,
Fluminense poderia ter saído vitorioso no Maracanã. Mas a torcida do Fluminense reconheceu que mesmo com um jogador a menos, mesmo com todas essas dificuldades, o Fluminense soube ter tranquilidade, experiência e força e muita raça para ir buscar o gol do empate. Isso aí está tudo aberto. Qualquer empate, 0-0, 2-2, 8-8, vamos para os pênaltis. Vitória simples do Fluminense, estamos na final da Taça Libertadores. Era de se esperar que a coisa não seria resolvida nesse primeiro jogo. Vamos para a nossa grande final lá no Beira-Rio, no jogo da volta. Haja coração. Para me recuperar desse jogo foi complicado hoje lá no Beira-Rio. Deixa o like, se inscreva no canal e não perca a esperança. Tamo juntos, tamo forte. Até o próximo. Flui!